uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Pela graça de Deus revelada, eu darei o valor para o céu. Quero dar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil pecado. Quero dar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Oh, Jesus. Oh, levante a sua mão e comece a glorificar ao Senhor Jesus. Oh, Senhor, grande é o teu poder, Senhor. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição, aleluia. Combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quem quer isso, diga glória a Deus. Levanta essa mão e a Senhor. Aleluia.
rei, a coroa do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Persistir. Segundo o dicionário, o livro das definições, essa palavra significa demonstrar constância, insistência, perseverar. Tem certas coisas na vida que exigem persistência. Concluir uma faculdade, fazer uma dieta, ler livros. Sim, ler livros. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Timóteo 4,13 que devemos persistir em ler. Você sabe por quê? Porque ler exercita o seu cérebro, estimula o seu raciocínio, sua memória e a sua capacidade de aprendizado. Quem tem o hábito de ler escreve bem e interpreta melhor o que outros escrevem. A leitura de bons livros amplia o nosso conhecimento, desenvolve a nossa imaginação e diminui o nosso estresse. Tem coisa melhor do que ler um livro enquanto se toma uma xícara de café? Porém, mais importante que tudo isso, a Bíblia nos diz para lermos livros inspirados, pois eles nos aproximam de Deus, nos ajudam a compreender a sua palavra, que também é um livro, e nos capacita a sermos cada dia mais úteis ao Senhor e ao nosso próximo. Apesar de tudo isso, ler exige dedicação. A vida corrida e as distrações do mundo digital muitas vezes tiram o nosso foco daquilo que realmente é importante, profundo e enriquecedor. É preciso perseverar. Leia um livro e depois outro e outro. Você só tem a ganhar. A cada página, ao mesmo tempo em que exercita sua mente, você alimenta a sua alma. A CPAD se compromete a te ajudar nesse desafio, publicando obras que certamente serão fontes de bênçãos para a sua vida. Por isso, ela faz questão de te lembrar essas palavras sagradas. Persiste em ler. Uma campanha CPAD. A paz do Senhor, queridos irmãos e amigos do Momento EBD, que prazer enorme estar aqui com vocês em mais um dia, mais uma terça-feira para a glória do Senhor. Hoje, 10 de janeiro de 2023, presença do Senhor maravilhosa e um prazer muito grande, porque temos a oportunidade de estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor, mais uma lição da nossa querida e amada Escola Bíblica Dominical, e é bênção. Sou o pastor Elvis, pastor da Primeira Assembleia de Deus, Coqueiral de Itaparica. A nossa igreja fica na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, no Espírito Santo. E como sempre digo, será um prazer muito grande recebê-lo aqui, caso você possa nos fazer uma visita. Será uma alegria muito grande. Nossa escola dominical é sempre aos domingos, às 8h30 da manhã, sempre com classes separadas para todas as idades, crianças, adolescentes, jovens, são várias salas, adultos também, são várias salas, enfim, aulas presenciais, cada sala, claro, com o seu professor, e sempre numa alegria muito grande, num prazer enorme, pois temos essa oportunidade de estudar a palavra do Senhor. Além da escola dominical, a nossa igreja também tem culto aos domingos à noite, sempre às 18 horas, terças e quintas às 19h30. Na terça, sempre o estudo bíblico e na quinta-feira, o culto clamando pelo impossível. Então, venha nos fazer uma visita, será um prazer muito grande, né? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Pastor Mário Souza, com saudação. Saúdo a todos com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui estamos, né, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, esperando em Deus que muitos sejam os esclarecimentos para as vossas vidas. Deus abençoe a todos. Muito bem, queridos. Vamos então, vamos fazer uma oração e logo após nós entraremos na lição de número 3 que nós vamos estudar hoje. Querido e eterno Deus, bendito Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por mais essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude,
que o teu Espírito Santo, meu Deus, esteja conosco, nos ensinando, pois és o melhor professor. Então nós te agradecemos e pedimos que nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lição de número 3, queridos irmãos, que será ministrada no próximo domingo, dia 15 de janeiro de 2023. E hoje, estaremos estudando essa lição que trata do assunto o avivamento no Novo Testamento. Quero vos lembrar que nós estudamos nas terças passadas a lição de número 1, o avivamento espiritual. A lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento, e tivemos até algumas referências, Moisés, Samuel, vocês lembram disso. Hoje nós vamos estudar o avivamento no Novo Testamento, no mesmo esquema, pegando alguns exemplos, alguns livros, os evangelhos, o avivamento na igreja primitiva e tudo mais. Então, será um prazer estudarmos esta lição de hoje, e a revista, como tenho mostrado, Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. É a revista da CPAD, revista de adultos, no primeiro trimestre de 2023, com o comentarista Elinaldo Renovato. Vamos então, queridos, a esta lição propriamente dita, lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento. O textuário está em João, capítulo 4, versículo 10, que nos fala bem assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Verdade prática nos diz o seguinte: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Que bênção! A palavra de Deus, ela nos traz a luz, nos traz ao entendimento, traz o verdadeiro avivamento para a nossa vida, e isso é bênção demais. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, no capítulo 4, dos versículos 7 ao 15, que é uma passagem hiperconhecida. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos e o seu gado? Jesus lhe disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Esta foi a leitura bíblica em classe, feita. Queridos irmãos, nós temos alguns objetivos na nossa lição de hoje. Primeiro, o objetivo é apresentar o avivamento nos evangelhos. Segundo objetivo é saber como se deu o avivamento nos livros de Atos dos Apóstolos. E terceiro objetivo é conhecer o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Então, é bênção demais. Nós sabemos que são nos ensinos de Jesus que encontramos a mais poderosa mensagem de Deus para a humanidade, capaz de transformar o mais vil pecador e acender a chama divina do Espírito Santo. Então, será uma bênção estudar esta lição em nome de Jesus. Vamos à introdução, que fala assim: nesta lição, temos um panorama geral
a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio das epístolas e de livros. Essa é a introdução, pastor. Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros, na lição passada, estudamos sobre o avivamento no Antigo Testamento, como tudo aconteceu. E na lição de hoje, desta semana, estaremos estudando o avivamento no Novo Testamento, através dos evangelhos, Atos dos Apóstolos, as epístolas e também o Apocalipse. Em Jesus, nos evangelhos, os apóstolos ali, contando todos os seus atos e feitos com a intervenção do Espírito Santo em Atos, e depois através dos ensinamentos nas epístolas e na revelação que Deus deu a João no livro do Apocalipse. Então teremos muito a aprender o avivamento no Novo Testamento e que se estendeu até o século presente, o século de número 21. Que Deus nos ilumine, nos oriente e nos abençoe. Queridos irmãos, então vamos lá. O avivamento nos evangelhos, tá? Primeiro ponto, primeiro objetivo da nossa lição. E nós vamos ver aqui os avivamentos, né? O avivamento em João, o avivamento em Mateus e o avivamento em Marcos e o avivamento em Lucas, né? 4 pontos diferentes. Mas vamos lá. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, pois a sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. Então, o avivamento em João. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Daí não consideramos esse evangelho um livro sinótico. É exatamente por esse motivo. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus. Preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. O que é muito importante em saber aqui, veja que o comentarista começa exatamente pelo livro de João. E este evangelho é o 4, né? Pela ordem. É porque os outros 3 primeiros, chamados sinóticos, os 3 evangelistas, tendo visões diferentes, mas, entretanto, relatavam sempre o mesmo assunto falando de Jesus. Mateus mostrando Jesus para os judeus como rei. Marcos mostrando Jesus para os romanos como servo. Lucas mostrando Jesus para os gregos como filho do homem. Mas aqui, João estava mostrando Jesus como filho de Deus para todas as nações, sempre extraindo uma mensagem espiritual, como no texto em apreço. Jesus aproveita aquela água do poço de Jacó para falar de uma outra água para aquela mulher. Era uma mensagem tão nova que a mulher não entendeu, chegando ao ponto de dizer: não tens nada nas mãos, o poço é fundo, como podes tirar água para me dar a beber? És porventura maior que o nosso pai Jacó? Ele disse: mulher, quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der,
nunca mais terá sede. É nesse mesmo livro aqui que ele se apresenta também como pão da vida. Se o corpo precisa do pão físico para a sobrevivência, a alma precisa do pão espiritual para a sua sobrevivência eterna. E Jesus é este pão. Foi aqui, neste livro, onde Jesus fala a Nicodemos de um novo nascimento, aproveitando um nascimento comum para falar de um nascimento espiritual. Aqui, neste livro, sempre que se fala de água, de rios, está se falando do Espírito Santo, de uma vida espiritual. É por isso que o Evangelho de João é único. E o que está aqui, os outros evangelistas mostram de maneira diferente, não relatando como João relata. Então, o Evangelho de João é único, é um verdadeiro avivamento espiritual. Quem lê este livro de João tem um acesso direto a uma salvação mais esclarecedora. É aqui nesse livro que Jesus disse que ele é a porta e quem por ela entrar, salvar-se-á. É neste livro que Jesus diz que é a luz do mundo e quem o segue não andará em trevas. É aqui neste livro que Jesus disse que ele é a verdade e quem conhece essa verdade torna-se livre. Que coisas lindas, né? Coisas maravilhosas. Então, o Evangelho de João é um verdadeiro avivamento para as nossas vidas espirituais. O avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino ou Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus, reino ou reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Mateus tinha uma preocupação, judeu como era, e tendo de Deus a revelação que Jesus é o Rei dos Reis, o Messias prometido. E ele relata no seu livro, capítulo 2, o nascimento de Jesus, a vinda dos sábios do Oriente e a adoração que eles fazem a Jesus como Rei, ofertando-lhe ouro, incenso e mirra. Então Mateus queria que aqueles judeus entendessem o seu povo que estava entre eles quem? O Rei. O Rei prometido lá no Antigo Testamento e que, conforme disse Miqueias, em Belém nascera e agora ali estava para levar a eles a mensagem do reino. E através dos judeus, Mateus também queria anunciar ao mundo inteiro que Jesus é o Rei dos Reis, que também é o sacerdote real e que veio numa cruz padecer para a salvação a todos trazer. Aqui está um verdadeiro avivamento, o avivamento da salvação, e mostrando Jesus como este Rei Salvador, como Cristo, o Senhor, o Yeshua HaMashiach, o Messias prometido que veio para redimir não somente os judeus, como toda a raça humana. O avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas e um de seus discípulos, e humilhado pelos soldados romanos. O terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: já ressuscitou, não está aqui. Assim, nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno.
Que coisa esplêndida, né, irmãos? E olha que paradoxo aqui. Se Mateus apresentou aos judeus Jesus como rei, Marcos já apresentava aos romanos, os gentios e de resto o mundo inteiro, Jesus como servo. Aquele que se despiu de toda a sua pujança, de toda a sua glória, para se tornar um homem, um de nós, semelhante, vivendo uma vida de muita humilhação. Ele, Deus, Jesus, eterno, agora tornava-se homem finito. Ele, Deus poderoso, agora tornava-se frágil. Ele, Deus onipresente, agora se tornava também limitado em suas ações, em suas mudanças diárias e de hábitos. Aqui, ele foi aquele servo, né, que trabalhou incansavelmente para libertar vidas, curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, purificar leprosos. Incompreendido foi, e como servo, muito sofreu entre os da sua nação, principalmente pelos líderes, pelos sacerdotes que o desprezavam, que não via nele de maneira nenhuma o Filho de Deus, o Messias prometido. Pelo contrário, achavam e diziam que ele era um impostor. Jamais o Messias morreria pendurado em uma cruz. Era esta a imagem que eles tinham desse Cristo, era esta a visão tão distorcida. E ainda, não obstante a tudo isto, humilhado ele foi pelos soldados romanos, naquela rude cruz, e antes dela, nas chicotadas, na coroa de espinho que lhes puseram na cabeça. Servo sofredor. Mas, por último, servo glorioso, glorificado, porque após morte, do túmulo ele ressuscita incólume, triunfante, poderoso, e aos céus sobe, provando que ele, de servo humilhado, escarnecido, agora torna-se um servo glorioso, vencedor, e sobe para a escala de Senhor, Senhor dos senhores, ao dizer: agora me é dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Portanto, Marcos vem mostrar que Jesus foi um servo que, embora sendo humilhado, por fim foi exaltado. Embora morrendo, a morte triunfou, ressuscitando, e hoje glorioso está no céu, sendo o Senhor de todos os senhores. A sua ressurreição veio glorificá-lo e autenticar a sua obra redentora. Passamos o Natal recentemente e podemos dizer então que para que ele viesse morrer, ele teve que nascer. Então a importância do Natal é fundamental, porque ele nasceu para morrer, servo se tornou e depois ressuscita e Senhor se torna e a obra pronta ficou. Isto é avivamento. Ele sacudiu o mundo, ele incendiou o mundo, trazendo luz à escuridão, paz em meio à guerra, salvação para os perdidos, perdão para os pecadores. É o céu que veio à terra para seus habitantes resgatar, para um dia no céu habitar com ele por toda a eternidade. E o último evangelho é o Lucas, né? O evangelho de Lucas, o avivamento em Lucas. O evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o evangelho do Filho do Homem pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem como a mensagem dos anjos aos pastores, um novo tempo que chegava para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. Aqui, conforme disse muito bem o comentarista, o médico Lucas mostra Jesus como Filho do Homem,
Só recapitulando, Mateus mostra Jesus como rei aos judeus. Marcos mostra Jesus como servo aos romanos. E agora Lucas está mostrando aos seus patrícios, os gregos, e como sempre ao resto do mundo, Jesus como filho do homem. E conforme disse a priori, João mostra ao mundo inteiro Jesus como filho de Deus. Mas aqui neste livro, em várias ocasiões, a exemplo do livro do profeta Ezequiel, né? Jesus é chamado de o Filho do Homem. Aqui está a sua parte humana. O Deus que se fez carne. O Deus que veio habitar entre nós. O Deus que nasceu de uma mulher. Homem se tornou. E tudo que um ser humano possa viver e passar, ele passou e vivenciou. Ele sentiu fome. Ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, ele sentiu sono. E a Bíblia diz que em tudo ele foi também tentado como somos. A diferença é que a Bíblia diz que, porém, em nada, nunca pecou. Mas entre nós viveu e sentiu na própria pele todas as mazelas humanas. E por isso ele tinha total autoridade para ensinar, porque ele vivenciou tudo isto. E como o homem morre, ele também morreu. E o que é pior, de morte terrível, cruel, pendurado em uma cruz. Entretanto, a sua morte, a exemplo do nascimento, diferenciada foi, porque o seu nascimento não foi como os demais. Ele nasceu sobrenaturalmente para nos salvar. Ele morreu não como os demais, que morre porque chega ao fim de um ciclo. Ele não. Ele morreu para nos dar vida eterna para todo o sempre. Aí está o Filho de Deus, aquele que se humanizou para este mesmo homem salvar. O seu nome será Jesus, que quer dizer, salvará o seu povo dos seus pecados. E como disse João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de glória, de graça e de verdade. João 1,14. Muito bem estava Lucas com suas razões quando disse que ele era filho do homem, isto é, tão humano como qualquer um de nós. Muito bem, queridos. E o segundo ponto, nós entramos no avivamento, no caso agora em Atos dos Apóstolos, né? A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Então nós temos o avivamento na igreja primitiva e a descida do Espírito Santo. Eu vou ler de uma vez só. Primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus quando o nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, Atos 1:5. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Então veio a descida do Espírito Santo, que é o segundo ponto. O batismo no Espírito Santo registrado em Atos 2 é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 a.C., o profeta Joel, que está lá em Joel 2, 28 e 29. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão. Marcos 16, de 15 a 18. Dias depois, receberam o cumprimento da gloriosa promessa quando foram cheios do Espírito Santo, para executar a grande comissão. Para pregar o evangelho, é preciso receber o avivamento que vem do alto. Veja que aqui, amados, é uma sequência, né? O avivamento através dos evangelhos, mostrando ao mundo que Jesus é rei, servo, filho do homem, filho de Deus,
e no Evangelho, lá em Atos dos Apóstolos agora, é divulgar ao mundo estas identidades de Jesus, que ele é o único, ele é tudo isto, né? A começar pelo dia de Pentecostes, o maior avivamento mundial de todos os tempos. Era o cumprimento das Sagradas Escrituras, o que disse Joel, o que falou também Isaías, o próprio Ezequiel, não é? E naquele dia, então, aquela igreja que começara com 12 e que por Jesus foi nomeados para a grande comissão, 12, depois 70, e na subida aos céus ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo quanto vos tenho mandado. Marcos 16:15, Mateus 28:19, respectivamente. Agora, para que essa ordem fosse cumprida, ele complementa, derramando sobre os seus discípulos o poder no dia de Pentecostes. E ele disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, pregadores do Evangelho, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Um verdadeiro avivamento mundial a partir de Jerusalém no dia de Pentecostes. Sim, evangelho é avivamento, salvação é avivamento, pregação do evangelho é avivamento. Então, sendo assim, vamos nos submeter a esta vontade divina, mergulhar neste rio poderoso do Espírito Santo, para que as nossas vidas sejam avivadas e sejamos pregadores avivados do Evangelho para o mundo inteiro. Muito bem, queridos. E nós vamos para o terceiro tópico, que é o avivamento nas epístolas e no Apocalipse, né? Nas epístolas paulinas, nas epístolas gerais e no livro de Apocalipse. Nas epístolas paulinas, após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios, como está em 2 Timóteo 1:11. Não por acaso, ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé, em Romanos 5:1, a salvação, em 1 e 2 Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus, em 1 e 2 Tessalonicenses, o advento da igreja dos salvos em Filipenses. Todavia, e especialmente vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios, mas enchei-vos do Espírito, Efésios 5:18. Esse apelo continua a ecoar atualmente. Que coisa linda, não é verdade? Veja que o avivamento está espalhado por todas as páginas do Novo Testamento, a exemplo do Antigo. Já vimos aqui nos Evangelhos, em Atos, e agora nas epístolas. Tanto as de Paulo, que vai de Romanos até Filemão, como na epístola anônima de Hebreus, e nas epístolas gerais, que vai de Tiago até Judas. E Deus usou estes homens com diferentes e poderosas mensagens, avivando o povo a buscar sempre a Deus em oração, em jejum, com lágrimas e lendo muito, muito a palavra de Deus, persistindo em ler. Paulo, então, conforme já disse aqui o comentarista, dispensa comentários, né? Como ele ensinou sobre tudo, sobre justificação,
regeneração, santificação, arrebatamento, a glorificação do corpo, incentivando os irmãos a terem uma vida santa, desde o espírito passando pela alma e chegando até o corpo, como uma preparação para o arrebatamento da igreja. O escritor aos Hebreus mostrando Jesus como verdadeiro sacerdote. E hoje os sacrifícios não são mais aqueles sacrifícios literais, e sim espirituais, em adoração, porque Jesus é o cordeiro que imolado já foi. Em Tiago, ele nos mostra Cristo como verdadeiro pastor e mestre, e que devemos sempre estar praticando a palavra de Deus. Pedro, mostrando Jesus como pedra angular da esquina, aquele que veio para salvar e fazer da sua igreja uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa e um povo adquirido. E João, mostrando Jesus como advogado, como a verdade, a verdadeira doutrina. E Judas, mostrando Jesus como verdadeiro Senhor e Rei, aquele que um dia virá para julgar vivos e mortos, colocando todos em seus devidos e respectivos lugares. Sim, as epístolas é um verdadeiro avivamento em nossas vidas. E tudo isto sem falar do Apocalipse, né? A mais profunda e tremenda revelação. Um verdadeiro avivamento, mostrando um futuro que para a igreja será brilhante, a saber, aqueles que em Jesus permanecerem fiéis. Nas epístolas gerais ou universais, né? As epístolas universais apresentam 8 documentos. Aparentemente sem perspectivas avivalistas, elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé e da salvação, acompanhadas de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramados nos corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. Apocalipse, pode falar do Apocalipse? Okay. O último livro da Bíblia, né, traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. A revelação de Cristo glorificado, Apocalipse 1:1, a revelação de coisas passadas, Apocalipse 1:19, a revelação de coisas em relação à igreja, Apocalipse 2:3, em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, né, 2 Coríntios 5:10, a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro, Apocalipse 4:22. Depois de 7 anos em que haverá grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra, Apocalipse 1:7. Ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial. Nesse dia, o mundo viverá o maior e último avivamento da história. Diante de tudo isto, amados, o que temos a dizer? Que o avivamento é o que há de mais real na vida dos santos, na vida da igreja. Veja que aqui as epístolas gerais, conforme já disse, mostra Jesus por ângulos diferentes, mas cuja finalidade é trazer os crentes um avivamento, ou seja, um contínuo despertar, não é? Olha o que Tiago nos ensina, para que tomemos cuidado com a nossa língua, com os nossos hábitos, com os nossos costumes, tomando cuidado, porque o Espírito Santo tem ciúme de nós e que não podemos ser infiéis. Já disse aqui o que Pedro nos mostra, né, também. Jesus como verdadeiro sacerdote nos levando a esse sacerdócio real. João, Judas, enfim. E aqui no Apocalipse, o livro das revelações, observamos uma igreja, tipo as 7 igrejas da Ásia Menor, onde foram estimuladas a servirem ao Senhor e tinham suas atenções chamadas quando erradas estavam.
o que Deus, através de Jesus, por meio de João, alertou aquelas 7 igrejas, das quais 2 estavam na presença do Senhor, 5 afastadas, e Deus as repreendendo para que elas voltassem às origens. E depois fala-se do arrebatamento, né? A igreja no céu, o Cordeiro de Deus sendo adorado por todos, os capítulos 4 e 5. Dos capítulos 6 até o 18 do Apocalipse, esses 13 capítulos são destinados ao período da grande tribulação na terra. E se por esse lado o mundo estará em agonia, aqui tem uma notícia maravilhosa nesses 13 capítulos. É que a igreja estará no céu, longe de todas estas coisas, participando, dentre outras coisas, a situação da recompensa, recebendo galardão pelo que tivemos feito aqui na terra, e também a ceia das bodas do Cordeiro, conforme nos relata Apocalipse 19, de 7 até o 9. E, por fim, o Apocalipse mostra esta igreja descendo com Jesus no final da grande tribulação para derrotar o anticristo, suas tropas, e libertar os judeus das garras dele. E, em sequência, preparar o milênio, onde Satanás será preso para que haja paz em toda a face da terra. E depois do milênio, a derrota de Satanás e suas tropas, o julgamento do trono final, também os céus e terra que serão queimados, e por fim, novos céus, nova terra, chamado Santo Estado Eterno, capítulos 21 e 22. Isto é avivamento. Isto é para que fiquemos bem aguçados, vivos, prontos para subirmos no arrebatamento. Aí está, viu? Um verdadeiro e único poderoso avivamento de Mateus ao Apocalipse. É o avivamento no Novo Testamento. Muito bem, queridos. Chegamos ao final da nossa lição e hoje estudamos sobre o avivamento no Novo Testamento. E a conclusão desta lição fala bem assim: o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como as suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faça a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos.
o sangue, tombavam nas ruas, chegavam nos céus, com vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Muito bem, queridos irmãos, assim nós terminamos essa lição de número 3, que será ministrada no próximo domingo, dia 15, né? 15 de janeiro, e será uma bênção. Eu tenho absoluta certeza de que Deus lhe usará, querido professor, também querido aluno, que também estará recebendo, né, esta palavra. Lição de número 4, na próxima terça-feira nós estaremos estudando, que é o Ministério Avivado de Jesus. E eu te convido a estar aqui na próxima terça-feira, no mesmo canal, neste mesmo horário, meio-dia, para estudarmos mais uma lição maravilhosa. Hoje, terça-feira, nós teremos o nosso culto de doutrina aqui na igreja às 19h30, e convido a todos os irmãos para que venham estudar a palavra do Senhor, e será uma bênção em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, bendito Pai Celestial, eu quero te louvar, te agradecer por esse momento muito especial de meditação na tua palavra. Obrigado, Deus, por esta rica oportunidade. Peço que o Senhor abençoe a nossa escola dominical, cada professor, cada aluno, a liderança deste amado departamento. Prospera a tua obra, Senhor. Sê conosco, pois nós precisamos do teu Espírito Santo em nossas vidas, nos orientando, nos ensinando, nos mostrando, nos revelando. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Pastor Mário, com a bênção apostólica. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Filho, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Amém.